bem, estamos de volta aqui na nossa programação para falar de um assunto importante, inclusive, sucessão empresarial. Um tema que acaba sendo determinante aí para a longevidade das empresas no Brasil. Para a gente poder entender um pouco como evitar conflitos, garantir, inclusive, a continuidade dos negócios, vou receber aqui o Fernando Brito, do Grupo Maldivas. Brito, bem-vindo aqui na nossa programação. Sempre um prazer falar contigo. Obrigado, Felipe. Prazer é sempre todo meu aqui. Falar um pouquinho justamente sobre esse planejamento aí sucessório. Por que acaba sendo tão importante na estratégia das empresas, principalmente, Brito, naquelas que a gente sabe que tem vários sócios, muita gente envolvida no negócio? Como que se trata aí dessa questão de planejamento sucessório nas empresas? Como que fica essa questão de estratégia para planejamento sucessório? Perfeito, Felipe. Na verdade, acaba sendo um tema super relevante, mas pouco abordado pelos empresários, né? Até porque o dia a dia do empresário é resolver problemas e pensar na expansão do negócio, aumento de margem, lidar com funcionário e assim por diante. E pouco se pensa no movimento em caso da falta de um dos sócios, como que o negócio segue. Será que o contrato social ele está adequado para caso entre um herdeiro? Como que fica essa entrada, né? Imagina, o filho de um sócio entra na operação como sócio, tal qual aquele que construiu a empresa. Será que isso vai dar ruído? Vai ter algum tipo de barulho? Então, é muito importante que o empresário tenha em mente a continuidade do negócio, não somente efeito de lucro, mas também na interrupção abrupta de um dos sócios, não estando mais presente, ou por questões de saúde, ou por questões que não estão mais aqui, ou porque ficou inválido, não pode mais continuar na operação. Será que a empresa tem caixa suficiente para recomprar essas cotas daqueles herdeiros? Então, são séries de dúvidas, séries de questionamentos que precisam ser feitos, mas que, inicialmente, a gente precisa colocar na pauta que poucos empresários e poucas empresas, exceto aquelas que passaram por um processo de tentativa de venda ou algum investidor querendo fazer algum aporte nessa empresa, poucas empresas passam por um processo de valuation, né? Então, o primeiro ponto para se determinar como que eu organizo uma sucessão empresarial é saber o volume financeiro, qual o volume que eu preciso, que eu tenho dessa empresa, quanto que ela vale efetivamente para o mercado, né? Porque sempre vai ter um valuation externo, que seria com um possível investidor, e vai ter um descontado internamente, geralmente é assim que funcionam nas empresas. E o principal ponto de atenção nesse é se há dois pontos principais, né? Um ponto é a adequação do contrato social, se o contrato social está bem adequado para a recompra dessa cota, e se há liquidez para que a empresa faça a aquisição dessas cotas desse herdeiro. Geralmente, nos casos que a gente tem encontrado aqui na corretora, é muito comum que, primeiramente, não haja nem o valuation feito dessa empresa. Então, se não há um valuation, dificilmente tem uma adequação de contrato social, para dizer que, em caso de falecimento, aquele herdeiro daquele sócio não vai entrar na operação, e sim a empresa vai ter a liquidez necessária para poder comprar a parte dele e redistribuir essas cotas perante os demais sócios. Só efeitos de dados do que acontece, né? Para o levantamento que foi feito internamente, a gente viu que por volta de 90%, 95% dos contratos sociais, eles têm um contrato padrão, que seria do Conselho Regional de Contabilidade, que seria para a dissolução dos haveres. O que é isso? Em caso de falecimento de um sócio, você vai ter um prazo específico para recompor aquele quadro societário, a ponto de desfazer a empresa e pagar somente o que tem que pagar dos recebíveis da empresa e o que tiver de fato de dissolução dos haveres ali para os herdeiros. Ou seja, não há um planejamento estratégico da maioria das empresas no Brasil hoje com relação à continuidade. E quando há essa questão do contrato social sendo adequado, informando que existe uma lógica de recompra, muitas vezes você impacta num quesito financeiro. Da onde que vem essa liquidez, financeiramente falando, para recomprar aquelas cotas daquele herdeiro? Será que vem de um empréstimo? Será que a empresa vai ter que tomar mercado? Vai ter que se descapitalizar? Vai ter que tirar do caixa da empresa? Como que pode ser feito para organizar? Então, quando a gente fala em sucessão empresarial, a gente tem esses três pilares iniciais, né? O valuation, quanto que vale a tua operação, se o contrato social está bem adequado e se eu tenho ali uma liquidez necessária para poder recomprar aquelas cotas do sócio falecido e redistribuir essas cotas para os demais sócios. E pensando em risco, Brito, quais são os mais comuns aí enfrentados justamente por essas empresas que acabam não fazendo esse planejamento, não tendo
essa percepção da necessidade de ter um processo mais estruturado? Perfeito. O que eu posso trazer aqui são casos na prática que a gente passou. Por exemplo, você pega uma situação onde você é uma empresa de advocacia. Para você ser sócio de uma empresa de advocacia, você tem que ter ali minimamente a OAB ativa. Você tem que ter uma certificação para poder participar daquela empresa. Você pega uma clínica médica, necessariamente você vai ter ali, na grande maioria das vezes, você vai ter sócios em comuns que são médicos daquela atuação. Então, o primeiro ponto é que muitas vezes, apesar da vontade do sócio, da vontade do patriarca, fazer com que seus herdeiros participem do negócio, não necessariamente eles estão preparados para participarem dessa operação. E não necessariamente também os outros sócios vão querer ter como sócio o herdeiro de quem construiu a empresa comigo. Então, o principal ponto, o principal gargalo que a gente tem visto aqui é muitas vezes a vontade do sócio em deixar com que os herdeiros participem do negócio, mas a não vontade dos herdeiros em participar do negócio. Muitas vezes eles não querem tocar aquela operação. E aí você acaba tendo uma operação que você vai ter sócios novos entrando, sem muito conhecimento de causa, e aí começam os problemas com os sócios mais antigos, os sócios remanescentes. Por isso que é super relevante os sócios a qual estão na operação há mais tempo, os fundadores daquela operação, estão pensando já passar para uma próxima geração e decidir quem serão os herdeiros de cada uma das estruturas que que receberão essas cotas em caso de falecimento. Muitas vezes o sócio ele tem 2, 3 filhos, somente um está afim de fazer parte da operação, os outros não. Será que faz sentido aquele filho que entrar, ele ter a mesma relevância com relação a cotas dos demais sócios? Talvez não faça sentido colocar no contrato social que, sim, meu filho vai entrar nessa operação, só que ele não vai ter o mesmo equity que eu tenho. Ele vai ser diluído em metade do valor que ele tenha, para que os demais sócios estejam mais capitalizados. Então, tem uma série de situações que precisam ser colocadas em voga, mas só que o empresário, muitas vezes, não tem tempo para isso. Ele não se atenta a essa questão. Então, o que a gente tem encontrado aqui, de fato, é, muitas vezes, a vontade do patriarca em deixar as cotas para os herdeiros, mas a não vontade dos herdeiros em participar daquela operação, ou por falta de capacitação, ou por, de fato, vontade de fazer outra coisa da vida, e não ser empresário, querer tocar outras questões da vida. Só para efeito de números, né, a gente tem um levantamento aqui da Forbes, que basicamente, por volta de 6,5 milhões de empresas no Brasil, eles não passam da primeira sucessão. Quando a gente olha para a segunda sucessão, desses 6,5 milhões, por volta de 30% só que consegue passar para a segunda sucessão. E das empresas consolidadas no Brasil, por volta de 5% apenas, elas permanecem para as próximas gerações. Isso é claramente uma questão de organizacional. Você tem que ter uma organização não pensando apenas nos lucros imediatos, mas também na continuidade desse negócio. E colocar isso numa governança corporativa, sabendo já a regra do jogo. E a falta de alinhamento de regra do jogo faz com que, quando ocorre o evento de falecimento dos sócios, a surpresa venha. E essa surpresa venha, geralmente, os demais sócios não querendo aquele sócio que eventualmente não conhece do business ou não faz parte daquela operação. O sócio que está entrando, né, o herdeiro, muitas vezes acha que vale mais do que de fato valia aquela operação, porque ele não está no dia a dia, e aí dá um entrave jurídico, que precisa ser feito um ajuste contratual, mas a empresa não tem a liquidez necessária nem para comprar aquelas cotas. E aí você acaba absorvendo um sócio indesejável, por assim dizer, no negócio, pode ser o herdeiro direto, pode ser a esposa, pode ser até o cunhado, imagina, desse cliente que faleceu, desse sócio que faleceu, pode aparecer aqui naquela operação. Então, esse alinhamento dos sócios previamente, determinando a regra do jogo em contrato social e ajustando a lógica de recompra, da onde vem essa liquidez, é super relevante. E o seguro ele pode ser bem estratégico com relação a isso. Você falou de contrato social, você falou de falar com contador. Tem alguma outra ferramenta, instrumento legal aí indicado justamente para poder estruturar esse planejamento sucessório de uma forma eficiente, de uma forma segura, inclusive, para todos os envolvidos? O ajuste contratual ele é super relevante e necessário, porque é dali que o juiz vai se basear, caso tenha algum tipo de contestação. Qualquer movimentação jurídica que for feita pode ter contestação no caminho, a gente não está livre disso, mas o ponto é quão preparado você está nessa movimentação jurídica, essas amarragens feitas. Por isso que é importante pegar, muitas vezes, a anuência de todos os envolvidos. Não somente os sócios que estão hoje na operação, mas também dos possíveis herdeiros diretos que participarão dessa operação.
Então, nesse fluxo, né, se fôssemos fazer uma operação de um fluxo do início ao fim, trazendo até a liquidez através do seguro, seria o primeiro ponto, né, a empresa saber quanto ela vale, então ter um valuation comum ali, alinhado entre os sócios. Seria uma adequação no contrato social, informando que, caso haja o falecimento de um dos sócios, existe uma lógica de recompra dessas cotas. Em terceiro, essa lógica de recompra pode ser através, por exemplo, de um seguro de vida individual, a qual cada sócio pode fazer um seguro de vida no valor da cota que lhe cabe. Por exemplo, são 2 sócios, uma empresa vale 10 milhões de reais, são sócios de igual participação, faríamos um seguro de vida de 5 milhões para cada um dos sócios. Então, se eu tenho um contrato social informando que eu tenho uma lógica de recompra, qual vai ser essa lógica de recompra? Uma das formas pode ser uma liquidez advinda de um seguro de vida, que a empresa é responsável pelo pagamento e a empresa ela é a beneficiária em caso de falecimento de um desses sócios. Caso haja o falecimento, a empresa ela vai receber esse recurso financeiro e agora ela estará capitalizada para recomprar essas cotas do herdeiro direto desse sócio falecido. Dado que esse contrato social já foi adequado, já foi alinhado, que em caso de falecimento será feita a recompra dessas cotas, a liquidez imediata é super relevante. E o seguro de vida ajuda a não descapitalizar a empresa, a ir ao mercado, tomar empréstimo, tirar do próprio caixa. E qualquer movimento que é feito de tomar crédito para poder pagar essa conta de recompra dessa cota, você acaba afetando no valuation da empresa. Então, uma forma inteligente e fiscalmente interessante fazer é através do seguro de vida, onde cada um dos sócios contrata uma pólice, a empresa paga esse custo mensalmente e a empresa recebe essa indenização em caso de falecimento através do contrato social, dizendo, em caso de falecimento, a recompra da cota será realizada em tanto tempo. Parte desse valor dessa recompra pode ser feita através da pólice indenizada à empresa e o complemento pode ser feito ao longo do fluxo de caixa da empresa, nos próximos 30, 60, 70 meses. Aí vai ser uma negociação entre as partes. Com as cotas agora em tesouraria, que a compra foi feita através da empresa, você consegue distribuir essas cotas da proporcionalidade para os sócios que restaram. E assim você consegue ter uma passagem de bastão de sucessão empresarial em caso de falecimento de um dos sócios, muito mais, não é que seja tranquila, mas talvez com menos atritos. Os atritos podem ocorrer, mas são piores se eu não estiver preparado a efeito de quanto vale a empresa, o contrato social adequado e liquidez nesse momento de perda desse sócio que aconteceu. Então, você pode ajustar o contrato tanto para recomprar em 100% a cota daquele herdeiro através da pólice de seguro, e se não for suficiente, a empresa bancando em parcelas em X tempo, ou mesmo tirando a relevância desse próximo sócio a chegar. Ao invés dele ter 50% de equity, ele pode ter 50% disso. Ficaria com 25%, os outros 25% seriam comprados através da indenização que a família receberia, nesse caso, através de uma pólice de seguro de vida ou com complemento via fluxo de caixa da empresa. Esse é o fluxo que a gente entende, que você consegue minimizar os atritos e consegue deixar fluido, não descapitalizando a empresa e não mexendo no valuation inicial feito. Boa. E para a gente encerrar aqui, né? A gente falou bastante das necessidades, o que as pessoas têm que fazer, como tratar essa questão do planejamento. Tem algum erro mais comum, Brito, que o pessoal costuma cometer? E aí, como que evitar, né? Como já se garantir, se prevenir para não cair em alguma roubada aí na hora de fazer esse planejamento sucessório empresarial? Perfeito. São alguns erros que eu posso listar aqui, mas eu vou me atentar aos principais, que eu entendo que são os maiores pontos de atenção. O primeiro ponto, efetivamente, está na questão de quem vai ser o beneficiário dessa história, né? Uma coisa é você amarrar isso em contrato social, dizendo que haverá uma recompra de cotas. Como é um seguro de vida, por exemplo, se o planejamento compor o seguro de vida, você pode colocar a indenização para ir diretamente para a empresa, você pode colocar para ir para o outro sócio, e ele, capitalizado, recomprar essas cotas dos herdeiros, ou você pode colocar diretamente os herdeiros como beneficiários dessa estrutura. Qual seria a diferença entre os três? Basicamente, no quesito fiscal. Se você coloca a empresa como beneficiária, você vai ter ali uma tributação em cima de uma indenização de seguro de vida. E, teoricamente, quando você coloca um beneficiário de um seguro de vida, essa indenização não tem imposto de renda algum, né? Ela é isenta. Então, indo para a pessoa física, você não tem tributação qualquer. Quando você bota a empresa como beneficiária, ela entra como outra receita no balanço.
e pode chegar a 34% de carga tributária sobre essa indenização. Porém, deixar a empresa como beneficiária, ela é a maneira mais segura de se garantir uma passagem de bastão tranquila. Porque imagina o seguinte cenário: para ganhar fiscalmente, às vezes a empresa opta por colocar o beneficiário direto. Então, vou colocar diretamente a esposa ou o filho daquele sócio. Em caso de falecimento, a família vai receber a indenização, teoricamente isenta de imposto de renda, porque é um seguro de vida, e ela agora vai estar capitalizada e vai ter o equity da operação. Ela vai continuar com as cotas do falecido. Ela vai ter a faca e o queijo na mão. Vai ficar muito mais a cargo dela falar que concorda ou não com o valuation feito inicialmente. Então, uma grande dica que a gente entrega é entender qual é a composição societária, qual é a composição dos futuros herdeiros, e para minimizar discussões, ou para não ter eventuais prejuízos a efeito de litígio, a gente entende que deixar a empresa como beneficiário, apesar de fiscalmente não ser tão interessante assim, ela é a parte mais segura. Se eu não tenho problemas entre as partes, se não é um ponto que me preocupe, essa questão de lá na frente o herdeiro, o beneficiário, não querer assinar a liberação das cotas, eu posso colocar diretamente a família desse sócio para que fiscalmente eu não tenha essa perda de 34% da indenização. Esse é um ponto bem crucial da operação a efeito financeiro, né? Tirando a atenção ao efeito financeiro, dando um outro exemplo, é justamente uma questão de valuation. Como que é feita a lógica de valuation? É deixar o valuation mutável, ou opções de valuation no contrato social, para que quando a época houver a necessidade, houver a sucessão e a necessidade de consultar esse contrato social, fique um valuation mutável e não fique algo engessado, porque já aconteceram casos do lado de cá que queriam porque queriam os sócios, não, tem que ser 10 milhões e esse é o valor da empresa. Se você coloca 10 milhões no contrato social e a empresa agora vale 50, o herdeiro está perdendo dinheiro, está tendo um prejuízo financeiro. Então é importante colocar sempre uma lógica de valuation na época para ser escolhido entre uma ou duas opções, e assim você consegue garantir que os seus herdeiros serão pagos de maneira correta, né? Vai ser justo tanto para a empresa quanto para os herdeiros. Eu acho que esses dois principais pontos são de atenção ali que o empresário deveria ter na hora de montar uma solução dessa, uma estruturação jurídica e financeira como essa. Importante e necessário ficar atento aos erros mais comuns cometidos aí, claro, todas essas orientações que você trouxe para a gente aí em relação a planejamento sucessório empresarial. Brito, obrigado, viu, pela participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na BMC News. Um abraço para você e para todo o time. Obrigado, Felipe, até a próxima, o prazer é tudo meu. Valeu, um forte abraço. Conversei com o Fernando Brito, do Grupo Maldivas aqui, sobre planejamento sucessório empresarial. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na nossa programação. Continue com a gente. Voltamos em 2 minutos.